Opa, e aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Muito obrigado pelo clique. Antenado, que paçocada, que pipocada do Flamengo, hein? Cara, sinceramente, e eu vou botar, não só na conta dele, claro, mas vou botar um pouco na conta do Tite também. Porque eu esperava que o Tite fosse o fator diferente aí, diferencial, melhor dizendo, para o Flamengo ser campeão. Né? Porque, vamos falar a verdade, já fiz vídeo sobre isso, a galera ficou pistola comigo, mas aqui a gente tá para falar a verdade, a gente fala o que a gente vê, não interessa se é para agradar ou para desagradar. Agrade se quiser, desagrade também se quiser. O Flamengo não merece ganhar nada esse ano. Não merece, é questão karmática. O Flamengo fez tudo errado na transição 22 e 23, tudo errado. Poderia ter errado um pouco menos, né? E, cara, vamos falar a verdade aqui. Um brasileiro ninguém contava, surgiu como um sopro de esperança por causa do Tite, por causa do fator Tite, né? Agora o Flamengo contratando um técnico decente, que trabalhe de uma forma mais coesa e, enfim, sei lá, sabe, arrumando a casa. Poderia ser um fator que, vou dizer assim, karmaticamente mudasse o rumo aí do Campeonato Brasileiro, ainda mais com o Botafogo também entregando a paçoca como tá. Poderia, sinceramente, eu acreditei que pudesse, mas hoje foi uma prova de que não, realmente iludiu mais uma vez a sua torcida, o Flamengo, com mais uma atuação apática no segundo tempo. No primeiro tempo o Flamengo foi bem, mas eu acho que o Fluminense foi pior do que o Flamengo foi bem, entendeu? Não é que o Flamengo foi maravilhoso, o Flamengo foi bem, mas o Fluminense foi muito mal no primeiro tempo, aceitou o domínio, errou muito, enfim. No segundo tempo, o Fluminense com as mexidas conseguiu mudar ali o panorama do jogo e aí entra o fator Tite. O Tite errou, né? O fator Tite negativo no caso. O Tite errou ao não trocar. Vou colocar aí a minha pergunta, finalmente fiz uma pergunta para o Tite, né? E a primeira resposta dele falando que o Fluminense teve seu momento que é normal, que é um grande treinador, ou seja, eu acho que o Tite pipocou pro Diniz. Eu esperava, cara, Fluminense de ressaca, amanhã tem festa lá no centro da cidade, comemoração aí do título justíssimo do Fluminense na Libertadores. Eu esperava que o Tite fosse amassar o Fernando Diniz. Pela expectativa que o Flamengo criou de ser campeão, pela queda do Botafogo, eu esperava isso. Que o Flamengo fosse entrar do jeito que entrou e realmente foi bem, e que no segundo tempo continuasse. Ganhamos de 1-0 só no primeiro tempo, poderíamos ter feito mais, e podia mesmo, né? Se os jogadores chutassem mais forte a bola ali, né? E não ficassem de toquinho ali recuando para o Fábio, petelecos, o Flamengo poderia sim ter feito mais gols no primeiro tempo. E no segundo tempo poderia ter entrado com uma vontade, né? Viu que o Fluminense mexeu, então aproveita e mexe também. Cara, não dá para entender realmente os laterais do Tite. Mateuzinho até vai. Agora, o Tite não gostou muito da minha pergunta, porque eu falei que o maior erro dele na Copa, um dos maiores, foi a questão dos laterais. Os laterais do Brasil, na Copa, que improvisou, botou Militão na direita, botou o Danilo, que é da direita, na esquerda, porque, enfim, o Alexandre se machucou. Complicado demais. E no Flamengo ele começou bem com o Ayrton Lucas e o Wesley e já trocou, né? Hoje não tinha necessidade nenhuma do Felipe Luiz ter jogado. O Mateuzinho sim poderia, mas poderia ter ido mais, né? Luiz Araújo fez uma partida fraquíssima. E o que foi o Bruno Henrique, hein, galera? Bruno Henrique e Gabigol. Esses caras assim, cara, o Everton Ribeiro também não entrou bem, mas Bruno Henrique, eu vou falar até mais do Bruno Henrique do que o Gabigol, porque o Gabigol pelo menos mostrou alguma coisa de correr, assim, pelo menos enganou, tentou enganar. O Bruno Henrique nem isso. O Bruno Henrique tava ali, cara, parece que por obrigação mesmo. Ele tava dando trote, parece que tava manco. Parecia que ele tava com o joelho machucado de novo. Tava assim, ó, nos trotezinhos, aí nem na marcação, não se posicionava direito para receber a bola, não disputava a bola direito. Bruno Henrique, uma vergonha a atuação, mais uma do Bruno Henrique. Hoje é reserva, quem diria, hein, meus amigos? Quem diria? Hoje é reserva absoluto aí, total do Cebolinha. Cebolinha foi bem, muito melhor do que o Luiz Araújo, por acaso. E o Pedro, hein? Grande destaque do jogo. Eu não teria tirado o Pedro. Discordo aí da resposta do Tite que ele deu sobre isso, que a movimentação tem que rodar o elenco. Não tem que rodar nada, Tite. Você está usando isso aí para ganhar o elenco, para ganhar o grupo, para fazer politicagem com eles, que não está nem totalmente errado não, para não ser engolido, né? Mas assim, isso é mais uma prova de que o Flamengo tem que renovar para ontem o seu elenco, cara. Acabou. Esses jogadores todos aí, o próprio Bruno Henrique acabou de renovar, por incrível que pareça, que coisa, hein? 3 anos a mais. Bruno Henrique. Eu achava que o Bruno Henrique e o Arrascaeta tinham que ficar, mas acho que nem o Arrascaeta tem que ficar mais. Por mais que ele tenha feito um golaço, mas você viu como é que o Arrascaeta saiu mancando, saiu cansado, saiu se arrastando. Por que um jogador de 29 anos, 30 anos, sei lá quantos anos ele tem, se arrasta desse jeito? É inacreditável, não é? Não dá para acreditar, não dá para aceitar isso aí. Mas
renovação para ontem nesse time do Flamengo, e o Tite não quis falar sobre isso, né? Falou que vai responder só no final do ano sobre uma renovação, sobre o planejamento para 2024. E o Fernando Diniz, por outro lado, comentou aí sobre o jogo também. Vamos colocar então aspas, né, uns trechos aí da coletiva do Tite, inclusive com a minha pergunta, e também eu não pude fazer pergunta para o Fernando Diniz, perguntaria sobre o duelo com o Tite, mas não foi possível. Então, dá uma olhada nos melhores momentos aí, no finalzinho da coletiva do Fernando Diniz, e também na minha pergunta para o Tite, na primeira pergunta também que o Tite respondeu, falando sobre o jogo, dando até uma pipocada para o Fernando Diniz, que eu não imaginava que fosse acontecer. Os jogadores do Fluminense de ressaca, no segundo tempo, conseguiram botar o Flamengo na roda. Que fazem. Antenados da jogada, torcemos sem parar. Valeu. Tem uma condição melhor. Próximo aqui. Oi, Tite. Oi, César. Tudo bem? Boa noite, David Sharp, do Antenados na jogada. Eu queria perguntar para vocês em relação aos laterais, porque no trabalho da seleção brasileira, eu não falo só na Copa do Mundo, tiveram muitas críticas pela maneira com que vocês usavam os laterais que vocês chamavam de construtores e que muita gente encarava como defensivos, que laterais que não apoiavam tanto. Vocês começaram com Wesley e com Ayrton, e hoje colocaram o Felipe Luiz e o Mateuzinho que vem bem, já vem jogando bem há um tempo, mas os dois não passaram tanto, né? E até te perguntar por que não a troca do Felipe Luiz no segundo tempo, e o que você pensa realmente do jogo dos laterais, do apoio dos laterais ao ataque, até diferente do que começou nos primeiros jogos. Obrigado. Depende do adversário. Todo nosso trabalho, a estrutura nossa, né, de construção, como você disse, usando os laterais por dentro, depende muito também do adversário, das forças, né, e da vulnerabilidade do adversário. Então, para esse jogo, nós entendíamos que, como tínhamos dois externos, se você coloca um lateral que ultrapassa também, muitas vezes os dois ocuparão o mesmo espaço de campo, em termos de amplitude. Então, por isso, e também, né, uma das forças do Fluminense são contra-ataques, né, com jogadores de impacto nesse setor ofensivo, pelas laterais do campo. Então, por isso nós, respeitando o adversário também, nós deixamos a construção mais para os jogadores de meio campo. Os laterais serviam muitas vezes de apoio, ou então quando o externo tinha uma ação interna para dar amplitude. Mas se no caso Ayrton e Wesley são jogadores que dispensam comentários em termos da qualidade técnica deles, e são jogadores que iremos utilizar com certeza durante esses próximos 5 jogos, né, até o final da competição. Só um complemento. Dá uma olhada quando tu tiveres, estou falando de boa assim, na parte da fase ofensiva, tu vai ver quem vai trabalhar dentro do campo adversário junto com a Arrascaeta, tu vai ter um pouquinho mais da sensação do equilíbrio que a equipe dá e que ela sustenta, porque ela dá uma liberdade de Gerson criativo maior para que o outro venha por dentro. Então tu pode fazer alternativas disso. O segundo meio-campista que joga dentro criativo do campo adversário, ela te dá naquilo que é a ideia de ter um ponto de equilíbrio de equipe. E sobre a troca? A troca do Felipe Luiz pelo Ayrton Tem Lucas. 5 substituições para dar ritmo num jogo acelerado pra caramba desses. É inevitável 5 substituições de tu ter todos preparados. É inevitável. Mas eu perguntei se não poderia ser antes, a pergunta foi essa. Não poderia ter trocado antes. O C, se tu disser para mim o C antes, eu faço. Se nós tivéssemos feito o primeiro tempo, se nós tivéssemos feito o segundo, se a bola no poste não vai, se o condicional é difícil. Né? Tite aqui. Boa noite, Tite. Marques do GE. Eu queria falar um pouquinho. O Flamengo teve uma boa atuação, um bom controle de jogo no primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente viu uma queda de rendimento, talvez um pouco técnico e até físico. Queria que você fizesse uma análise dessa queda de rendimento e a que você atribui. No seu contexto geral do jogo, fez um grande primeiro tempo. Um grande primeiro tempo.
talvez ele pudesse reproduzir as suas oportunidades em efetividade, ele teria feito um placar mais elástico. Em jogos com essa grandeza, é inevitável momentos que o adversário também domine pela qualidade que tem e pela grandeza. Hoje estava em campo no Fla-Flu os 2 últimos campeões da Libertadores. Isso é muito. O Fluminense, num grande trabalho do Diniz, num grande trabalho de Paulo Angione e companhia, de fazendo um longo tempo, que vem num momento de confiança altíssimo, conquistando a Libertadores, e nós retomando esse processo de confiança e fazendo um jogo com o nível do primeiro tempo, foi impressionante para mim. No segundo tempo, as modificações das trocas, também por isso, tu revitaliza. No momento que nós íamos também fazer esses ajustes, a gente tomou gol logo em seguida, né? Para ter um jogador de velocidade e também para dar um fresh um pouquinho maior. Aí foram entrando, nós equilibramos o jogo, e terminou nos últimos 15 minutos, vamos falar 15, 20 minutos, ele bem mais equilibrado. Metade do jogo para mais, muito superior. Uma outra parte, 25 minutos, talvez, balance a cabeça, a minha condição é isso, superioridade do Fluminense, porém sem uma contundência, sem a possibilidade de finalização maior. Sim, a efetividade deles, né? Precisaram de menos oportunidades para fazer o gol e a gente não conseguiu transformar as oportunidades que tivemos em ampliar o placar, né? Com uma margem maior de gols. Falando para terminar, e fica a sensação assim, ó, se tivesse invertido o primeiro tempo para segundo, com todo ficaria uma sensação de poder ter vencido o jogo pelo desempenho que a equipe teve. Nós ficamos com essa sensação assim do mais em função não do desempenho, mas do resultado. Próxima pergunta. Eu acho que a gente está pegando um ritmo muito lento e o Flamengo um ritmo muito acelerado. A gente estava jogando um jogo e jogando outro jogo e eles prevaleceram por conta disso. A gente voltou a jogar no primeiro tempo, já deu uma equilibrada, no segundo tempo a gente voltou mais acelerado. O Flamengo não diminuiu, mas a gente acelerou muito. Jogou muito das nossas características, com muita agressividade, e tanto para marcar alto, ganhar a segunda bola, precisava ganhar praticamente todas as divididas, e começou a encorpar e envolver muito o Flamengo, aquilo que a gente tem de característica que é muito nítida, que é a capacidade de ter posse, principalmente no campo de ataque. Quando teve a saída também começou a funcionar melhor, começou a fazer saídas mais limpas, com mais mobilidade. Então o time no segundo tempo teve mais profundidade, teve a entrada do Ione Gonzalez, depois com o Lelê também. Então no segundo tempo a gente teve uma variação muito grande de jogo, assim, um leque bem completo. A gente jogou pelo lado direito, pelo lado esquerdo, um jogo mais curto, um jogo mais longo. E isso acabou dificultando muito para o Flamengo marcar, porque a gente foi muito... A gente atacou de várias formas diferentes o Flamengo no segundo tempo. Deixa eu a última aqui. Boa noite, Fernando. Queria te fazer uma pergunta sobre as alternativas que você testou hoje no time. No primeiro tempo, o Marcelo jogou praticamente quase o tempo todo, mais pelo centro do que pela lateral, com o Martinelli um pouco mais aberto. E no segundo tempo, diferente do que você costuma fazer, de reunir mais jogadores em volta da bola, o time pareceu espaçar um pouco mais o campo. Eu queria entender se isso é uma alternativa de jogo que você está testando cada vez mais também, pensando no Mundial. E se você gostou do que você viu, principalmente depois dessas mudanças, dessas alternativas que você testou. Obrigado. A leitura está correta, o Marcelo jogou mais por dentro do que estava jogando habitualmente, mas tinha horas que ele estava na lateral, tinha horas que ele estava mais na meia, flutuando. E o time como um todo não estava conseguindo se impor no primeiro tempo. As mudanças no segundo tempo, ela surtiu efeito e a gente jogou de uma maneira mais variada, mas não é que a gente jogou nesse jogo. Acho que você até fez pergunta parecida com essa que está fazendo. Então, o time tem jogado de maneira variada, que é o que tem que fazer mesmo. A gente tem outras maneiras de jogar. Se você ficar jogando só da mesma maneira, você acaba facilitando para o adversário. Então, a gente jogou de maneira agrupada, principalmente no lado direito do segundo tempo. Conseguiu fazer boas jogadas pela ali, depois a gente começou a circular mais a bola, de uma maneira mais aberta e atacando mais com os laterais, somente do lado esquerdo do jogo do que dos pontas.
e o Ione teve um pouco mais de presença de área. A gente variou o jogo também com bolas mais longas, principalmente depois que o Lelê entrou, e teve sucesso. Então, a gente tem que saber jogar da maneira que o jogo pede. E hoje a gente soube explorar bastante, a gente jogou de maneira muito variada. E isso mostra a maturidade do time e também eu acredito que o efeito cumulativo desse 1 ano e meio, isso sim é um tipo de coisa que demora um pouco mais de tempo para você ter a variação de jogo.